pessoal do primeiro ano, vamos dar continuidade à nossa aula de hoje com língua portuguesa. E nós iremos, nesta aula, falar sobre tipos textuais. Especialmente, nós vamos tratar da descrição. Então, olhem aí o nosso conteúdo. Tipos textuais, descrição. E olha só que interessante. Sempre que a gente pensa em texto, em conceito de texto, duas questões precisam ser enfatizadas por nós, dois conceitos muito importantes. O primeiro deles é relacionado ao aspecto do texto na sociedade. Se nós olharmos nossas experiências sociais, a maneira como nós nos relacionamos com as outras pessoas, nós vamos perceber que sempre tem texto envolvido, texto escrito ou texto falado, sempre vai aparecer algum tipo de texto, ou melhor, algum gênero textual. Então, quando a gente quer expressar uma opinião, a gente busca um artigo de opinião. Quando a gente quer fazer uma receita culinária, por exemplo, a gente busca, uma receita, dependendo do prato que a gente queira preparar. Então, a nossa vida em sociedade é permeada por textos diferentes que nos servem para exercer e conseguir realizar e interagir com as pessoas. Isso é o que a gente chama de gênero textual. Os gêneros são muitos, são variados, porque variadas são as nossas necessidades sociais, que são efetivadas com o auxílio dos textos. Porém, existe um outro conceito, que é o conceito de tipo textual. Já o tipo textual, eles não são variados como os gêneros. Os tipos textuais são as características gerais que eu consigo observar quando eu agrupo os gêneros, Eu observo os gêneros e eu percebo que determinados grupos de gêneros têm características parecidas. E aí, essas características gerais parecidas é o que a gente chama de tipo textual. Então, eu vou ter a narração, por exemplo. Será a narração todo o texto que a gente utiliza para contar histórias, Contar fatos, sucessão de fatos. Será a dissertação, textos que trazem opiniões e que falam a respeito de algum assunto. E vai ser descrição, o tipo textual que a gente vai observar agora, tá bom? Então, os gêneros são muitos, são variados e se relacionam com a nossa vida em sociedade. E os tipos são situações mais reduzidas e que se referem às características gerais que grupos de textos podem ter, ok? Então, vamos conhecer esse tipo de descrição. Olhem aí na cartela. Então, a descrição, ou um texto que eu chame de descritivo, vai ser o tipo de texto que envolve descrição de algo, Este algo pode ser um objeto, uma pessoa, um animal, um lugar, uma situação, um acontecimento. E a intenção, quando eu estou descrevendo algo, é, sobretudo, transmitir para o leitor as impressões e as qualidades de algo. Por qualidades, entendam características. Então, eu literalmente quero que o leitor do meu texto ou a pessoa que está me ouvindo falar perceba as características de alguma coisa. Saiba como essa coisa é a partir do texto que eu estou escrevendo ou falando. Então, entre outras palavras, é como se o meu texto descritivo captasse as impressões a partir das formas como eu represento aquele objeto, como se fosse um retrato. Só que é um retrato feito com palavras, literalmente, eu quero que quem lê meu texto, quem me ouve através do meu texto falado, saibam como que é aquela coisa, aquele objeto, aquela pessoa, porém, com o texto, não há, de fato, uma foto ou uma imagem. Há o texto descritivo e ele vai servir para isso, beleza? Seguindo adiante, então, para que a gente consiga descrever dessa maneira eficiente, obviamente, a gente acaba fazendo uma seleção de elementos textuais, de caracterizações que normalmente vão aparecer dentro do texto. Então, a gente pode sempre enfatizar a cor das coisas, a textura, a altura, o comprimento, o peso, se for necessário, Se for um objeto pesado e a gente quer que isso seja enfatizado, a função daquilo, se é uma paisagem, o clima, o tempo, a vegetação,
se é de repente uma paisagem bastante grande, a localização dos elementos dentro dela e assim por diante. São situações que nos auxiliam a criar este quadro mental, beleza? Esta imagem, esta foto mental. E aí, para isso, outras características também aparecem no nosso texto descritivo. Olhem aí. Então, gente, o texto descritivo, como eu falei, é este retrato verbal. É como se estivéssemos tentando pintar um quadro, fazer uma foto, só que por meio de texto, ok? E aí, por ter essa característica, já que eu preciso caracterizar algo, normalmente um texto descritivo ele tem uma ausência de ação. O que isso quer dizer? É uma ausência daquela preocupação em mostrar as coisas se movimentando, porque isso é mais da narração, né? E aí também tem aí uma ausência daquela preocupação da anterioridade e daquilo que vem depois também, porque isso é outra característica forte da narração. O que interessa é justamente o característico, né? Aquela caracterização. E por causa disso, normalmente o meu texto descritivo vai ter mais substantivos, vai priorizar substantivos, tá bom? E adjetivos. Os substantivos porque são as palavras que designam as coisas. E os adjetivos porque são as palavras que caracterizam as coisas, ok? E também as locuções adjetivas, né? Que vão nessa mesma função de caracterização. Há também, para que a minha descrição seja muito eficiente, a utilização de comparações, né? Eu comparo aquele elemento com algo que eu imagino que o meu leitor possa conhecer. Eu enumero situações presentes naquele quadro mental, na caracterização daquela paisagem, por exemplo, e assim por diante. Ainda como característica do texto que é predominantemente descritivo, eu tenho uma predileção pelos verbos de ligação. Os verbos de ligação, em oposição aos verbos de ação, eles aparecem justamente para que a gente consiga conectar uma característica a um elemento, não é? Lembram dos predicados nominais, os famosos predicados nominais? Pois é, os predicados nominais eles têm essa característica, né? De ter como informação mais forte a característica de um sujeito. E, para isso, a gente usa o verbo de ligação. Os verbos de ligação mais famosos, mais utilizados para o que tudo depende de contexto, mas só listando rapidamente aqui. A gente tem o verbo ser, o verbo estar, o verbo parecer. São esses verbos que vão auxiliar nesse processo de criar a descrição. E aí, a questão da flexão dos verbos no presente e no passado, dependendo da minha intenção de descrição, e o emprego dessas orações justapostas, justamente para demonstrar aí essa sucessão de características, vamos colocar assim, ok? Então, agora que eu já sei essas características gerais de um texto quando estamos descrevendo alguma coisa, a gente vai, então, observar a maneira como normalmente uma descrição pode se estruturar. Olhem só, vamos acompanhar? Então, a nossa descrição, ela vai numa introdução, e essa introdução, em geral, ela tem o quê? Focalização do objeto, tá? Distinguindo dos demais. Então, eu focalizo o objeto que se queira descrever e vou distinguir dos demais, ok? Na sequência, o desenvolvimento, e esse desenvolvimento é justamente o processo em que aquela captação das características vai começar a aparecer, né? Aquela captação das características, aquele registro de características, né? Começa a aparecer, sempre numa ordem coerente, né? Então, quando eu falo em coerência comecei a falar de um aspecto daquele objeto, finalizo para poder começar a abordar o outro, né? Vou demonstrando e trazendo essa caracterização a partir de um desenvolvimento de desenrolar coerente, né? Indo ponto por ponto, sem misturar as coisas, para que o meu leitor possa entender e de fato imaginar esse objeto. E por fim, a nossa conclusão. E aí não há um procedimento muito específico para concluir uma descrição, né? Em geral, a descrição finaliza, é concluída quando
né, a gente completa, quando a gente esgota os aspectos que queria enfatizar, destacar daquele objeto, ok? E aí, como exemplo, a gente tem um texto que se chama clarinete, e esse texto vai fazer a descrição desse objeto, o clarinete, desse instrumento musical. Olhem aí. Então, esse primeiro parágrafo é o parágrafo introdutório. Olha como ele faz o quê? Ele distingue esse objeto, ele abre o texto fazendo essa distinção. Olhem aí. Um elemento clássico e imprescindível num concerto, o clarinete, com seu timbre aveludado, é um instrumento de sopro de maior extensão sonora, pelo que ocupa na banda de música o lugar do violino e da orquestra. Então ele distinguiu, olha, esse é o clarinete, esse é o objeto do qual eu vou falar, tá bom? Seguiu a sequência, agora vem de fato o processo de caracterização. O clarinete que possuo foi obtido após o meu nascimento, doado como presente de aniversário por meu bisavô, um velho músico do qual carrego o nome sem tê-lo conhecido. O clarinete é feito de madeira, possui um tubo predominantemente cilíndrico, formado por 5 partes dependentes entre si, em cujo encaixe prevalece a cortiça, além das chaves e anéis de junção das partes de meta. Sua embocadura é de marfim, com 2 parafusos de regulagem, os quais fixam a palheta bucal. Então percebam que a partir deste ponto, quando ele diz que é feito de madeira, quando ele diz que é de marfim, ele começa de fato a trazer a tal da caracterização desse objeto, usando os verbos de ligação, usando locuções adjetivas para fazer esse processo de caracterização e, de fato, nos ajudar a imaginar esse objeto e fazer essa fotografia mental dele, beleza? Seguindo e para finalizar, como eu falei para vocês, um texto de descrição se encerra quando as características daquele objeto estão encerradas, vamos dizer assim, quando eu finalizo, quando eu consigo esgotar tudo que eu podia dizer dele. E é o que esse texto faz. Com um pouco mais de um século, este clarinete permanece calado, latente, sem produzir sons, nem músicas, pois não herdei o dom do meu bisavô e nunca me interessei por este tipo de instrumento. Mas, quem sabe se daqui a alguns anos não aparecerá um novo João Rodolfo, que herde ao mesmo tempo de seus bisavós e tataravós, respectivamente, o interesse e o dom. Então ele finaliza porque ele encerrou tudo o que ele poderia dizer sobre. E aí, gente, para além de entender essa questão, esse processo de estruturação, a gente pode também enfatizar para vocês que existem tipos de descrição. Vou destacar para vocês 2 desses tipos, tá? O primeiro tipo é um tipo que é mais subjetivo, vamos dizer assim, tá bom? E essa descrição mais subjetiva é assim chamada porque ela parte das impressões pessoais de quem está escrevendo o texto, tá bom? Então, são as impressões pessoais do emissor, do locutor do texto, de quem está elaborando o texto. E, claro, esse tipo de descrição é muito comum nos textos literários, né? Quando a gente está lá lendo aquela história, aquele romance e tal, aí em dado momento o autor quer descrever uma paisagem ou uma personagem, ele faz o quê? Ele joga uma descrição que vem, às vezes, muito carregada das impressões pessoais daquele autor sobre aquele personagem, sobre aquela paisagem. Então, por isso que a gente chama de uma descrição subjetiva. Ao lado dessa subjetiva, a gente tem uma descrição mais objetiva. E essa descrição que é mais objetiva, ela vai se distinguir e se caracterizar pelo fato de ser mais exata, mais realista, vamos dizer assim. Ela busca não ir para esse lado da impressão subjetiva, da impressão pessoal. Ela busca coisas que, vamos dizer assim, outras pessoas possam olhar e confirmar. Então, se é alto, ele vai dizer é alto. Se tem a cor vermelha, ele vai falar de cor vermelha e assim por diante. E aí a gente tem 2 exemplos justamente que vão mostrar para nós essa diferença entre uma descrição que é mais objetiva e uma que é mais subjetiva. Vamos lá? Olhem aí. Olha só como essa é mais subjetiva. A dona era uma velha balofa de peruca mais negra do que a asa da graúna. Olha essa comparação.
peruca mais negra do que a asa da graúna. Vestia um pijama desbotado e de seda japonesa e tinha as unhas aduncas recobertas por uma crosta de esmalte vermelho escuro descascado nas pontas. Então, olha só que interessante. Essa impressão, essa caracterização mais negra que a asa da graúna é uma opinião, é uma impressão pessoal de quem escreveu o texto. Não é uma coisa que outra pessoa olhe e de repente concorde com certeza, porque às vezes a outra pessoa nem sabe o que é a asa da graúna, né? Então é mais subjetivo. Ao lado disso a gente tem um outro exemplo, olha só. A dona tinha aproximadamente 1,70, 60 quilos, vestia a blusa rosa, decotada e uma saia rodada na altura do joelho. Seus cabelos eram castanhos, encaracolados e sua pele morena, ou seja, são caracterizações mais objetivas, que outra pessoa vai olhar e vai dizer, realmente, a blusa era rosa, era decotada, a moça tinha a pele mais morena, o cabelo era de fato encaracolado. Então, é um outro processo descritivo. E aí, gente, será que eu tenho textos que são mais descritivos mesmo? Será que eu tenho textos somente descritivos? Não. A gente sempre tem que olhar para os textos com a seguinte ideia, em relação aos tipos textuais, tá bom? É a ideia da predominância. Há textos em que predominam o aspecto da descrição, há textos em que predominam a narração e assim por diante. E o que é importante notar é o seguinte, por exemplo, eu tenho as sinopses de vídeos, por exemplo, de filmes, de novelas, de peças teatrais, elas são textos que estão ali para resumir aquele filme, aquela peça teatral e assim por diante. Porém, o que vai acontecer? Em dado ponto daquele texto, aparece uma descrição, aparece um ponto em que ele vai descrever a personagem. Então, naquele ponto é descritivo. Naquele ponto em que ele vai descrever o ambiente em que a história acontece, ele quer que a gente saiba onde é o ambiente em que a história acontece, ali é descrição. Então, sempre olhemos para os textos com o olhar da predominância. Em dados pontos predomina uma coisa, uma descrição, em dados pontos outros tipos textuais, ok? Dito isso, vamos para a nossa interatividade, ou melhor, para a nossa atividade. Então, temos texto, tá bom? Vocês vão ler com atenção na primeira questão e marcar a alternativa correta. A segunda questão já é uma questão de relacionar característica com o tipo textual que está destacado aí para vocês. Então, boa atividade, daqui a pouco a gente vai interagir, tá bom? E escrevam lá no chat as respostas, beleza? Estou esperando vocês.
Muito bem, então retornamos para a nossa interação, não é? Para nós conversarmos sobre as questões. Eu estava aqui acompanhando vocês, tá bom? Vendo, por exemplo, que o João, a Carla, a Raíssa, o André Felipe, a Ana Rita, Maria Vitória, a gente teve aí em peso a resposta para a questão 1, né? Em geral, todo mundo respondendo a alternativa A, muito bacana. A alternativa B já começou, alternativa, gente, a questão 2 já começou a chegar mais para o fim, a gente entende que é uma atividade um pouquinho mais extensa, não tem problema, e aí tanto é que escrever aqui no chat, a questão 2 eu vou começar a fazer agora, professora, mas olha só, por exemplo, a Mirella já colocou lá que para ela a questão 2 é a D, a Jamile está dizendo aqui para nós que ela marcou a B, né? Então temos uma letra D e uma letra B aí. E aí a gente vê também o Christian marcando para nós a letra B para a questão 2, né? Então, enquanto que a primeira questão está todo mundo indo para a alternativa A, isso na questão 1, perdão, a questão 1, todo mundo indo para a alternativa A questão 2 já está um pouquinho mais dividida, eu li aí algumas pessoas marcando na B, mas vi também que algumas pessoas marcaram na D. Então, vamos conversar sobre isso? Muito obrigada pela participação de vocês aqui no chat, tá bom? Vamos continuar enviando resposta, compartilhando, porque além de mim que estou aqui conversando com vocês, tem outros professores lá no chat. É só observar que sempre que começa uma aula, alguém vai e se apresenta para vocês. Então, vocês podem também conversar com esse professor sobre o conteúdo, para tirar dúvidas e assim por diante, ok? Então, essas duas questões a gente começava com um texto na primeira questão, né? Então, Universidade Monstros, olhem aí. Mike Wazowski, vamos dizer assim, e James Sullivan são uma dupla inseparável em Monstros S.A. Então, olha só, eles são, verbo de ligação, e são o quê? Dupla, dupla inseparável. A dupla é o nosso substantivo caracterizador, e substantivo designador, perdão, com o adjetivo caracterizador que a ele se refere, inseparável. Olha só, então já está descrevendo essa dupla aí. Mas nem sempre foi assim. Quando se conheceram na universidade, os dois jovens monstros se detestavam. Então, a gente sabe que eles são jovens, né? Monstros, o designador, jovens, a caracterização. Sendo um sujeito estudioso, mas não muito assustador, e Sully surgindo como um cara popular e arrogante. Então, olha só, mais uma informação. A gente sabe que um deles é estudioso, outra característica, e que não é tão assustador. E o Sully já é o cara popular e arrogante. E ao longo desse texto, a gente vai ver justamente que está contando um pouco, sim, da história desse filme, narrando para nós de forma resumida o filme, mas nesse processo ele está caracterizando o personagem, que é aquilo que eu falei para vocês durante a aula, né? Nenhum texto é somente um tipo textual. O que a gente tem que observar é que nesse processo há uma predominância. Em dado ponto predomina um tipo, em outro ponto outro tipo. E é esse processo que a gente tem que começar a perceber. Ah, aqui eu tenho descrição porque ele está descrevendo uma personagem. Aqui eu tenho descrição porque ele está descrevendo um espaço, um lugar, uma situação. Então, por isso, de fato, vocês conseguiram perceber que esse texto que tem descrição, aqui vai ser nossa sinopse, alternativa A. Parabéns para a maioria que colocou aqui no nosso chat. Seguindo adiante, a gente tem uma outra questão, essa já era mais de relacionar, né? E aí foi essa questão que já deixou um pouquinho mais dividida a opinião de vocês, não é? E aí eu vou lendo as características aqui que vai aparecer na sequência e vou dizendo qual é que é o tipo, tá?
Na primeira questão, ato próprio de textos em que há presença de conselhos e indicações de como realizar uma ação. Ora, isso aqui vocês vão marcar como a nossa prescrição, né? O ato de prescrever. Em alguns, vocês vão encontrar como injunção, tá? Ou instrução, tá bom? Seguindo, o 2, ato próprio de textos em que há apresentação de ideias sobre determinado assunto, assim como explicação, avaliação e reflexão. Este aqui, esse segundo, vocês vão marcar, sabe como? Vocês vão marcar como expor, tá bom? Então, a nossa sequência está ficando assim. 5, 3, beleza? Seguindo adiante, ato próprio de textos em que se conta um fato, fictício ou não. Aqui nesse, vocês vão marcar a narração, é o ato de narrar, que lá apareceu para nós como 1, tá bom? Então, vamos lá para a sequência, marca 1. Seguindo, ato próprio de textos em que retrata de forma objetiva ou subjetiva um lugar, uma pessoa. Então, aqui aparece a descrição que lá na lista era o 4, tá bom? E aí sobrou o argumentar, que é o 2, e só para deixar claro, ato próprio de textos em que há posicionamento e exposição de ideias. Essa questão de posicionar e defender é realmente característico da dissertação. Marquem o 2 e aí a resposta correta é a letra B. Parabéns para quem acertou, certo, gente? A gente se vê em uma outra oportunidade. Até a próxima. Tchau, tchau! A sua aula continua no próximo vídeo.